que me chama a atenção nessa mensagem é o seguinte: Deus me manda fazer uma reflexão no tempo em que nós estamos a viver. Deus manda fazer uma reflexão nas igrejas em que nós estamos a orar. Deus me manda fazer uma reflexão a partir do presidente dos partidos políticos. Deus me manda fazer uma reflexão acerca dos que maneiros. Prestem atenção para que o diabo não possa roubar essa palavra no dia de hoje. Deus me manda fazer uma reflexão dos feiticeiros. Eu parei, pensei, analisei, refleti. E Deus me manda fazer uma reflexão acerca dos óbitos das ovelhas que morrem nas igrejas. Eu parei, refleti, pensei, analisei, fiz a minha reflexão segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Deus diz assim, a Bíblia diz, Deus me disse: Emanuel, a partir de hoje teu nome é pequeno servo. Eu disse: Senhor, por que pequeno servo? E ele chega em Majoaninha para mim e disse: Emanuel, apacentei as minhas ovelhas. E hoje de manhã disse: Emanuel, se entrega mais. Parei, analisei as ovelhas que nós temos na igreja. A Bíblia diz que Deus me disse: Emanuel, abre o livro de Êxodo 32. A Bíblia começar a dizer, eu disse: Emanuel, abre o livro de Êxodo 32. Eu peguei na Bíblia e comecei a ler o livro de Êxodo 32 e comecei a refletir a palavra que a Bíblia começa a dizer. A Bíblia começa a dizer que Deus chama Moisés. Quando Deus chama Moisés, igreja, vamos começar a ter a pregação. A Bíblia começa a me dizer: Deus mandou chamar Moisés. Quando Deus chama Moisés, a Bíblia começa a dizer que Deus me começar a lembrar acerca do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel começou a viver 400 anos na terra do Egito. E a Bíblia começa a dizer que Deus disse a Abraão, disse a Isaac, disse a Jacó, disse que o meu povo vai sofrer 400 anos na terra do Egito. E quando o povo vai começar a sofrer, a Bíblia começa a dizer que Deus vai levantar o mensageiro, Deus vai levantar o Messias, Deus vai levantar o profeta, alguém que vai tirar o povo do cativo, do sofrimento, aonde eles começaram a se encontrar, a igreja. Eu parei, analisei, refleti, pensei. A Bíblia começou a dizer, a Bíblia começa a entender como Deus chamou Moisés. A Bíblia diz que Deus não chamou alguém que nunca roubou. Deus não chamou alguém que nunca matou. A Bíblia começou a dizer que ele não começa a entender. Deus chama Moisés. Moisés nasce na casa do filho de Jacó. Aliás, quando Moisés começou a nascer, Moisés nasce, foi metido na água como um bebê, cresceu na casa do Egito. Ela começa a dizer que Deus preparou o coração de Moisés e Deus chamou o Messias, Moisés, para poder salvar o povo do Egito na mão de Satanás. E a Bíblia começa a dizer que quando Deus chamou Moisés, Moisés ia passando, passeando, veja um egípcio hebreu, um grego que é o povo de Israel, a ser maltratado pelo Egito. A Bíblia diz o que Moisés fez. Moisés mata o homem egípcio. A Bíblia diz que Moisés matou um Egito. Agora entenda, o profeta que Deus preparou para libertar o povo comete homicídio. O profeta, o Messias, em que Deus preparou, mata alguém. E a Bíblia começa a dizer que quando Moisés passou no meio do povo para poder aconselhar uma luta, o homem que foi acudido, que estava sendo batido, diz assim: vai me matar, assim como você matou o Egito. E a Bíblia diz que o profeta correu. O profeta correu.
E quando o profeta correu, aonde o profeta foi parar? Tem uma terra que não é dele. A Bíblia diz que Deus apareceu a Moisés. Deus levanta Moisés. Diz: Moisés, levanta, tira meu povo da mão do Egito. Moisés, levanta, tira meu povo do sofrimento. E a Bíblia começa a dizer que Deus começou a preparar Moisés. Jesus Cristo aparece a Moisés, prepara Moisés, capacita Moisés, instrui Moisés, ensina Moisés. Moisés se torna homem forte na palavra de Deus. E quando Deus chama Moisés, Moisés chega no Egito, carrega o povo. A Bíblia começa a dizer, amado, entenda, Deus prometeu o povo do Egito. Vamos entrar no tempo que nós se encontramos. A Bíblia diz, irmão Paizinho, que Deus chama Moisés. E quando Deus chamou Moisés, Moisés se levantou, vai para o povo de Israel. Disse que eu fui como mensageiro, libertador, para poder te libertar. E o povo começou a murmurar. Você que é homicídio, você que tem crime, você que já matou. A Bíblia diz que antes de Moisés chegar, a Bíblia diz que o povo de Israel sofre 400 anos na terra do Egito. Amanhã vamos entender. A Bíblia começou a dizer que quando o povo do Egito chegou, quando o povo de Israel chegou no Egito, a Bíblia diz que o povo começou a se multiplicar. Começou a chegar a 50 anos, o povo não estava a sofrer. 100 anos, o povo não estava a sofrer. 200 anos, o povo não estava a sofrer. 300 anos, o povo não estava a sofrer. A Bíblia começou a dizer que o povo começou a sofrer, mas aguentava, amava o sofrimento com que eles viviam lá no Egito. E a Bíblia começou a dizer que Deus começou a aumentar o sofrimento. O rei começou a aumentar o sofrimento começou a crescer. Quando o sofrimento começou a crescer, a Bíblia começou a dizer, quando chega 400 anos, o povo começou a sofrer. O Egito, o rei do Egito, Faraó, aumentou o quilo de trabalho, aumentou o tijolo, aumentou as pedras, aumentou os ferros, aumentou o chorão. A Bíblia começou a dizer, o sofrimento começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. O povo começou a dizer que não, já não vamos olhar mais no sacerdote, não vamos olhar mais no pastor, não vamos olhar mais no irmão Bete, não vamos olhar mais no irmão Manuel. O povo começou a se lembrar de alguém que amou o mundo. O povo começou a se lembrar de alguém da promessa que Deus realizou, que disse, não, eu vou enviar. Deus falou, Moisés. Amado, começa a entender que o povo começou a entender quando o sofrimento começou a subir. O povo não adorava a Deus. Quando o povo começou a vir, o povo não adorava a Deus. O sofrimento começou a crescer. O povo disse que isso é demais. Nós estamos a morrer, estamos a sofrer. A Bíblia diz que o povo se lembrou da promessa, da mensagem de Deus. Deus se lembra da mensagem. O povo se lembrou e disse que não. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó que viria um Messias e viria um Salvador para poder vir nos libertar da mão do Egito, para nos levar na nossa terra prometida. A Bíblia diz que o povo começou a orar, o povo começou a buscar, o povo começou a suplicar. Deus te Abraão, chega de sofrimento, chega de humilhação, chega de tristeza. O Senhor envia só o Messias, envia o Salvador. E a Bíblia diz que o clamor e o sofrimento do povo chegou até a Deus. Amém. O sofrimento do povo chegou até a Deus. Amado, a Bíblia diz que Deus tira o povo do Egito. Deus enviou o Messias. Lá no 32, a Bíblia diz que Moisés sobe no monte, fica 40 dias, 40 noites. Deus começou a instruir Moisés para escrever o Antigo Testamento e escrever a mensagem. A Bíblia começou a dizer que o povo se esqueceu do sofrimento de Deus que se passou no Egito. O povo se esqueceu, o povo se desviaram, o povo pegou seus solos, atirando fogo, criar um Deus de bronze, criar uma estátua, começar a adorar, criar um animal, começar a adorar aquela estátua. E a Bíblia começou a dizer que Moisés do monte com Deus, Deus disse a Moisés, eu vou matar esse povo, vou destruir esse povo, porque esse povo me abandonou, esse povo não quer mais me adorar. E a Bíblia começa a dizer que o profeta Moisés começou a clamar, começou a orar a Deus. O profeta Moisés começou a suplicar, e Senhor, o povo que o Senhor amou, o povo que o Senhor adorou, o povo que o Senhor tirou do Egito, com a sua mão, hoje você vai destruir esse povo. Eu vou descer lá, vou pregar a palavra,
vou ensinar o povo. Para que o povo possa arrepender do seu pecado. Irmã, deixa a criança. Lidar com sangue, deixa a criança atrapalhar um culto. Por favor. Deixa. Daí está aí no Evangelho. Não sei. Deus! Amado, entenda. O mesmo povo que Deus tirou do Egito é o mesmo povo que começou a adorar Deus estranho. O mesmo povo em que Deus tirou do Egito é o povo que procurou abandonar a Deus no meio do deserto. É o mesmo povo que procurou adorar Deus estranho no meio do deserto. Deus queria matar esse povo, mas o profeta orou, intercedeu, suplicou a favor desse povo. Igreja, a Bíblia começa a dizer, vamos ter na pregação, a Bíblia começa a dizer, no livro de Mateus 24, a Bíblia começa a dizer que os discípulos chegaram até Jesus, disseram: Senhor, qual será o sinal da tua vinda? O que é que nós vamos poder fazer? A Bíblia começa a dizer, amado, começa a entender, Deus envia Jesus Cristo para morrer os nossos pecados, para poder nos salvar, para poder nos livrar. Jesus nos livra na mão do diabo Satanás. Mesmo Jesus que nos livrou da mão de Satanás, nós também não queremos lhe adorar. Amado, a Bíblia começa a dizer, no livro de Mateus, chegará um tempo que a última pregação será acerca do reino de céu. A Bíblia diz, eu vou dizer, amado, vou começar a entrar na pregação. Nós estamos na igreja, a igreja está cheia, temos irmão na igreja, temos vários pastores, temos muita gente, mas tem irmão dentro da igreja, em vez de confiar a Deus, confia na casa dos quimbandeiros. É verdade. Temos irmãos dentro da igreja que confiam na casa escura. Amado, começa a entender. Vamos começar a entrar no tema. Eu disse no tema, cada um verifica a sua igreja. Vou começar a resumir. Amado, começa a entender. O quimbandeiro é uma igreja. Amado, entende? Uma casa de feitiçaria é uma igreja onde você chega e diz: irmãomente, eu estou a sofrer, estou a passar por isso. Ele vai pegar uma banheira, vai pegar uma roupa, vai pegar uma galinha, vai te dizer: toma essa galinha, corta a cabeça. Quando você corta a cabeça, na tua casa vai morrer uma criança. E quando morrer uma criança, aí vai vir uma chiboia, vai te trazer dinheiro, você vai ser rica. O que bateu resolveu os teus problemas carnalmente, mas espiritualmente fosse vendido naquele pastor. Amém. Amado, entenda, a Bíblia vai dizer, cada um glorifica a sua igreja. Amado, entenda, quando o Empelar está dando um comício, você vê uma grande multidão no partido, muito povo vai atrás do presidente, do que? Do Empelar, que é o presidente da república. O que ele poder falar, todo mundo vai aplaudir. Sabe por quê? Todos os partidos é uma igreja que agrega a multidão. A igreja começa a entender o evangelho e o tema que estamos a viver. Todos os partidos políticos, o presidente do partido político é um pastor que agrega multidão com palavras falsas e mentiras, e que todo o povo aplaude e amam aquele que é uma igreja, e cada um tem glorificado essa igreja. Cada um tem adorado essa igreja. Se você falar mal do João Lourenço, vão te bater. Se você falar mal do Alberto, vão te bater. Se você falar mal do presidente de um partido, vão poder te bater. Mas quem estiver falando de Jesus, você não consegue defender a tua igreja, não consegue defender o teu pastor, você não consegue defender a quem te defendeu na mão de Satanás, a quem me defendeu na cruz do Carvalho. Esse chama-se quem? Jesus. Igreja, entende?
todo mundo glorifica a sua igreja. E essas igrejas estão a carregar multidão. E o povo está a seguir essas multidões. Sabe por quê? Vamos ver. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, versículo 14. Essa mensagem do reino do céu será pregada até os confins da terra e depois virá o fim. Igreja, hoje entende, meu bem? Hoje temos muitas pregações que ainda lhe dão esperança. Hoje temos muita pregação que ainda te dá esperança. Você está na igreja, mas confia no que mandeiro. Você está na igreja, confia em Natália. Você está na igreja, confia no batido. Você está na igreja, confia nos presidentes da república. Você está na igreja, ainda confia nos falsos profetas, nos falsos pastores. Você ainda tem esperança em várias pregações, não na esperança de Deus. Igreja, entende? Nós estamos a viver no último tempo. Vamos entender o Evangelho. Toda essa pregação vieram para inviabilizar a palavra de quem? De Deus. Toda essa pregação vieram para destruir a palavra de quem? De Deus. Para que você possa confiar nos falsos profetas. Para quem entende a palavra de Deus, para quem entende o Evangelho, para quem está entendendo essa mensagem, igreja, começa a entender o povo de Cristo. Eu vou dizer nessa manhã, começa a compreender, assim como o povo de Israel estava no Egito, comia, bebia, se esquecia da promessa de quem? Deus. Estava no entender, assim como o povo do Egito comia, bebia, se esquecia da promessa de quem? Deus. Igreja, entende? A Bíblia começa a dizer que eu e você ou estamos a comer, ou estamos a beber, ou estamos a engordar. Se eu ficar fininha, eu fiquei maquinada. Em vez de ir na irmã Manuel, em vez de ir na irmã Beto, foi na mamãe fulana. A mamãe fulana com uma igreja aberta. Vai pegar medicamento, vai te dar. Vai pegar teu toma. Pega a igreja livre, dá X, mete no bolso. A máfia vai te pegar, toma esse pau, se amarra. Todo mundo que te olha mal vai tocar naquela raiz. A mulher começa a entender. Mas você domingo vem na igreja, você domingo adora a Deus, a tua oração é em vão. Você domingo ora, prega, mas começa a acordar. Você domingo por domingo começa a buscar Deus, mas o teu coração está em várias igrejas. Amém. A Bíblia começa a dizer que o povo de Israel comia, bebia, 100 anos, comia, bebia, 200 anos, comia, bebia, 300 anos, bebia, comia, 400 anos. O rei disse: para por aqui. O diabo disse: para por aqui. Agora vocês vão sofrer. A Bíblia começa a dizer: sofrimento começou a crescer. O povo diz que não. O rei já nos escuta. O rei já nos ajuda. Foram os que mandaram lá do Egito. O que disse: não tem como vos atender. Foram os profetas lá no Egito. Ele não tem como vos atender. Alguém disse: olha, amado, há uma promessa que eu me lembro. Antes de Jacó morrer, Jacó disse que Deus enviaria um Messias. E esse Messias, Moisés, eles começaram a orar, começaram a adorar, começaram a buscar. Já não confiavam no rei. E Deus ouviu o seu clamor. O clamor de sofrimento do povo começou a chegar como? O povo começou a morrer de tanta escravatura. O povo começou a morrer de tantos doentes. A mulher, quando nasce macho, as médicas egípcias matavam. A mulher começa a entender. E a Bíblia começou a dizer: sofrimento começou a crescer, sofrimento começou a crescer. Agora está vendo o século 21, no Novo Testamento, na época do Espírito Santo. Você não quer adorar a Deus,
você não quer amar Deus, você não quer suplicar Deus, você não quer se entregar, você ainda está bem, estás a comer, come, você não tem casa, vive na tua casa, você tem bebê ou tem emprego, mas chegará um tempo que nessa terra sofrimento vai chegar, chegará um tempo que as mortes vão se multiplicar, chegará um tempo que as dores vão se multiplicar, chegará um tempo que as guerras irão ter fim, chegará um tempo que a terra irá descer, terremoto vai chegar, sabe por quê? Porque quando você começa a sentir sofrimento, você vai no queimadeiro, que não vai te dizer assim, eu não tenho mais nada a ver, esse é o tempo de Deus. Quando você vai de profeta, vai dizer no teu como nada você é verdadeiro a Deus. Quando você nos presidente da república, eles vão poder te matar, vai dizer, eu também sou de mentir, também preciso de salvação. Amado, começa a entender, não vem no último tempo, o tempo da graça, o tempo da destruição, o tempo da glória. Começa a orar, a meu Deus, quando você vê morte, ainda é princípio da dor. Quando você vê fome, ainda é princípio da dor. Quando você vê doença, ainda é princípio da dor. Estamos no tempo da cólera, muita gente está a morrer, ainda é princípio da dor. Haverá tempo pior, então eu e você vamos sofrer as nossas igrejas. Povo de Deus, começa a entender que Satanás não possa roubar essa palavra. Irmã Rosa, estamos no último tempo. Muitas igrejas chegaram, muitos falsos chegaram. Mudem a pregação, os pregadores. Já não é época de dizer que você vai ver feliz. Amém. A felicidade de Deus no céu, na terra é sofrimento. Amém. Todos que querem dar reino do céu, vamos ter que sofrer. Irmãmente, chegará um tempo que todos nós vamos dizer chega. Já confiamos nos feiticeiros, já confiamos nos queimadeiros, já confiamos no João Lourenço, já confiamos na Unita, já confiamos no MPLA, já confiamos na FENELA, já confiamos no PRS, já confiamos no Inácio, nos doutores de Celestino, mas a cura não chegou. O sofrimento está a aumentar, a guerra está a aumentar, a dor está a aumentar. Chegará que você vai dizer não, chega a hora, vamos clamar o reino do céu. Esse reino vai dizer, Pai, restabeleça o teu reino, restabeleça o teu reino. Você vai dizer Jesus Cristo, o reino é Jesus, entende? Você vai dizer Jesus Cristo, desça o reino do céu. E quando Cristo vai vir, versículo 29, a Bíblia diz que as estrelas vão cair. Quando a estrela cair, vai morrer gente. Quando a lua cair, vai morrer gente. As forças que seguram a terra, os céus todos vão ser abalados. As de ti que não se converteste, as de ti que não se arrependeste, as de ti que aceitaste crer nos profetas, nos queimadeiros, nos feiticeiros, copiaste os falsos profetas. Você não vai dar o reino, você vai dar o inferno. Você não vai dar no reino do céu. Nós que nós sofremos, na voz de Deus, vamos dar o reino do céu. Mas entenda, ainda não estamos a sofrer. Ainda é o princípio das Dor. Qual é o tema de hoje? Edificar nossa igreja. Cada um glorificar. No último dia, líderes, eu e você vamos glorificar nossa igreja. E o nosso cabeça, o rei dos reis, o dono da coroa, que nos dará a trombeta da glória, da vida. Vamos sofrer, vamos passar humilhação. Mas quando Cristo vir, Jesus, nós estaremos no céu, estaremos com Deus, herdaremos com glória, exaltaremos o Filho de Deus, onde não há dor, não há choro, não há fome, não há guerra, não há presidente, só haverá Rei dos Reis, Santo de Santo, o teu nome, todo joelho dobrará, toda língua confessará que sou o Senhor de Deus, no céu e na terra. Você estará no inferno, vai exaltar a Deus, você que está na glória com o Pai. Cada um glorifica a sua igreja. A minha igreja é o reino do céu. A minha igreja é Jesus Cristo. A minha igreja é o Espírito Santo. A minha igreja é o Rei dos Reis. A minha igreja é Santo do Santo. O meu mensageiro é o anjo Gabriel.
E você? E você? A igreja do Espírito Santo. A igreja da Tata. A igreja do Foguice. O tempo é esse. Amém, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém. Você que não entende a palavra, tens desejo de pregar essa palavra? Tens desejo de orar na verdade? Vem aqui em frente. Você tem desejo de orar com força? Vem aqui em frente. Você que sente que tem algo que te impede na tua vida. Você precisa suplicar a Deus, mas você não consegue. Só dorme. E você não acorda. Vem aqui em frente. Vai tapar. Há uma igreja do sul, irmão Beto. Vai tapar. Irmão Beto. Há uma igreja. Deus diz assim, a vontade de eu e você pequeno servo. Para que eu possa pregar o verdadeiro evangelho. Que é o evangelho que nós estamos aqui. Amém. De buscar a Deus, de orar, de meditar a palavra, de pregar o evangelho. Feche meus olhos. Acompanha comigo. Meu Deus, meu Pai, a partir de hoje, eu vou te seguir, eu vou te adorar, eu vou te exaltar, eu vou orar, eu vou pregar a tua palavra. Ensina, Senhor, por favor, me ensina, Senhor, por favor. Agora, Pai, enche-me, Senhor, da tua palavra, da tua água, Jesus Cristo. Espírito Santo, me desperta quando há um mal na minha casa, na minha vida. Para que eu oro, para que eu possa ver o último tempo. O Senhor está vivo, a sua glória, para nos salvar, para nos libertar, para nos livrar das falsas igrejas, mentirosas, destruidoras. Senhores, por favor, não me tira deste lugar, aonde pregam o verdadeiro evangelho do teu reino. Esse reino é Jesus. Entra na minha vida, faça a sua vontade na minha vida. Jesus Cristo, me capacita, me transforma, me abençoa na tua palavra, me renova na tua palavra, me dá aquilo que eu preciso, para que eu possa verdadeiramente andar contigo para sempre. Diga amém. Vamos, Pai de Deus. Amém, igreja. Qual é o tema de hoje? Glorificar a nossa igreja. Qual é a igreja que você vai glorificar? Betel. Amém. Amém. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Amém. Amém. A igreja é Betel, a cabeça da igreja é quem? Jesus.